Olá, povo de Deus, paz de Cristo para todos. Mais uma vez nós estamos no ar para ministrarmos a palavra de Deus. Antes de começarmos a ministrar esta bendita palavra de Deus, eu quero que acompanhem comigo este louvor que tem servido de refrigério para a minha alma e fortaleza da minha fé em tempos de crise, quando tudo cai ao meu redor, seguro nas mãos de Deus. Acompanhem comigo. Até já. Obrigado. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Estamos de volta. Estamos a viver um tempo de crise e eu creio que quando o mundo todo cai ao nosso redor, nós temos a mão de Deus para nos levantar em meio às circunstâncias. Sem mais delongas, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de São Marcos, onde nós então vamos basear a nossa mensagem. São Marcos capítulo 4, do verso 33 em diante. Aí em casa, abra comigo a sua Bíblia. São Marcos
capítulo 4, verso 33 em diante. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, morramos. Ele se levantou e repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te e acalma-te. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Quando eu olho para esse incidente, eu olho para o momento em que nós estamos a passar. E ao verificar nesse incidente, eu observo algumas verdades a ter em conta em tempos de crise. Observem muito bem que os discípulos estavam em terra firme, e Jesus apareceu para os discípulos e disse que, olha, passemos para uma outra margem, e a outra margem é Gadara. E então os discípulos pegaram nos seus barcos e então começaram a caminhar, e no meio da caminhada, da sua jornada, então levantou-se uma grande tempestade. E por que eu trago este texto para o dia de hoje? É para nos trazermos algumas reflexões sobre verdades a ter em conta em tempo de crise. Este será o tema da nossa exortação ou da nossa ministração no dia de hoje. Verdades a ter em conta em tempos de crise. Se observarmos muito bem, até então, novembro de 2019, a raça humana ou a sociedade mundial comemorava as suas conquistas, dentre elas a terceira revolução industrial, a inteligência artificial, até que inesperadamente um vírus invadiu um lar, propriamente na China. E este vírus alastrou-se então em toda a Europa, posteriormente para o continente americano e assim então na África, exigindo então as nações fecharem as suas fronteiras, escolas, igrejas, restaurantes, e então a sociedade começou a entrar em pânico. O vírus apanhou de surpresa o Sistema Mundial de Saúde, apanhou de surpresa os governos a nível do mundo. E não podemos duvidar que nós estamos a viver um momento tão difícil, um momento que era inesperado a nível do mundo. Uns até arriscam-se dizer que estamos perante a uma terceira guerra mundial, cujo inimigo é invisível, o coronavírus. Esse é o inimigo invisível. E diante de todas essas afirmações, eu não nego que o mundo está a viver um tempo de crise, porque a crise onde há uma interrupção no nosso percurso, na nossa jornada, por alguma situação. E lembro que até então, agora, no final do ano, nós fizemos propósito e de repente então se instalou uma crise no nosso meio. Assim era com os discípulos. Estavam em terra firme. Quando eu falo de terra firme, eu estou a falar no lugar de celebração, o lugar de conquista. Eles celebravam os milagres de Jesus, celebravam os ensinos de Jesus. E de repente Jesus diz: olha, vamos partir para uma nova jornada. Há uma outra jornada, e esta jornada é Gadara. Então os discípulos começaram a partir em direção a Gadara. E no meio da vontade de Deus,
surge uma grande tempestade. E eu aqui encontro 3 verdades a ter em conta em tempo de crise. A primeira verdade é o facto de estarmos a fazer a vontade de Deus, não estamos isentos dos temporais da vida. Não foram os discípulos que disseram, vamos para Gadara. Foi Jesus que apareceu a ele e disse, olha, passamos para uma outra margem, para uma outra jornada. E no centro da vontade de Deus acontece o temporal. E olhe muito bem, os discípulos estavam então a lutar para ultrapassar a tempestade, mas eles não conseguiram ultrapassar a tempestade. Mesmo no centro da vontade de Deus, levantou-se uma grande tempestade. Quantos de nós estamos a fazer a vontade de Deus? Quantos de nós estamos a fazer grandes coisas e a doença invade a nossa vida? Os problemas invadem a nossa vida, as dificuldades, há um vendaval que vem sobre a nossa vida e muitas vezes não nos perguntamos por que está acontecendo isso. Então a primeira verdade a ter em conta é o facto de estarmos a fazer a vontade de Deus. Nós não estamos isentos dos temporais da vida. Neste tempo de crise, acredita que você é um filho de Deus, tem a convicção de que o nosso Deus não te abandonou, não me abandonou, e nós estamos a fazer a sua vontade, mesmo em meio às circunstâncias, nós estamos a fazer a vontade de Deus. Há um incidente na Bíblia, em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam a cumprir a vontade de Deus, pregaram o Evangelho na Macedônia, e de repente então surgem as autoridades daquela época e açoitam ferozmente, violentamente Paulo e Silas, e depois o colocaram no cárcere. E quando estavam no cárcere, Paulo e Silas tinham tudo para dizer que a partir de hoje já não vamos mais adorar a Deus, porque estávamos a fazer a vontade de Deus e somos açoitados. Fomos violentamente colocados nesse cárcere, mas Paulo e Silas sabiam que estavam a fazer a vontade de Deus, e apesar de estar a fazer a vontade de Deus, não estamos isentos dos momentos difíceis, não estamos isentos dos temporais da vida. E Paulo e Silas na madrugada começaram a orar e a louvar. Enquanto eles oravam, aconteceu o sobrenatural de Deus naquela cadeia. Fica a primeira lição: não desista de Deus. É um tempo que nós estamos a viver, mas Deus é contigo e é comigo. Deus é conosco, mesmo em meio das circunstâncias. A segunda verdade a ter em conta em tempo de crise é esta: olhe para Jesus, chame a Jesus. Ele está no barco da nossa vida, Ele é o Emmanuel. Olhe para Jesus, clame a Jesus. Quando Paulo falou para a igreja de Filipenses, ele disse que, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes levai as vossas preocupações com orações e súplicas e ação de graça a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Jesus não nos desamparou. Jesus está no nosso meio. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Ele está conosco, Ele não nos desamparou. Em meio ao Covid-19, Ele está aqui neste lugar, está na sua casa, está dentro de nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele não nos desamparou. E a Bíblia fala que o povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz. Ele é a luz que se manifestou em trevas, e então as trevas desapareceram. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Quando os discípulos usaram as suas forças, suas experiências para poder impedir a tempestade, eles lembraram que o Mestre está na popa, o Mestre está reclinando a sua cabeça, e eles olharam para Jesus: Mestre, não te importa que morramos?
E Jesus levantou-se do barco e olhou para eles, olhou para a tempestade e repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e mandou calar o mar. E o mar se aquietou e fez-se grande a bonança. É hora de nos levantarmos e clamar para Jesus. É hora de nos levantarmos e reconhecer que Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Clame a Ele, chame a Ele. O que é que estás a chamar neste tempo de crise? Os discípulos recordaram que as suas experiências, a sua inteligência jamais podia livrá-los do temporal. E chamaram Jesus. E Jesus fez calar a tempestade. A crise que se instalou no meio deles cessou. E fez-se grande a bonança. Eu creio no tempo de Deus. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos em tempo de crise é que determinará a nossa vitória ou a nossa derrota. Quem você está a ver? A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia. Mas mesmo em meio ao caos, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a Sagrada Escritura afirma que neste tempo, Deus disse, haja luz. E a luz raiou. As trevas desapareceram. Nós adoramos um Deus que dissipa as trevas e traz a luz em evidência. Nós adoramos um Deus que dissipa os caos e traz a bênção. Nós adoramos um Deus que dá forma àquilo que não tem forma. Nós adoramos um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que nós adoramos. E neste tempo de crise, clame a Ele. Pare de falar de Covid-19. Olhe para Jesus, clame a Ele. E Ele se manifestará. A luz vai se manifestar. E haverá uma grande bonança. É o novo tempo. É o tempo de Deus. E a terceira verdade, a ter em conta em tempo de crise, é esta. É no tempo da crise que observamos o sobrenatural de Deus. E as portas da oportunidade se abrem para a nossa vida. É no tempo da crise que observamos o sobrenatural de Deus. E as portas das oportunidades se abrem para a nossa vida. Observem muito bem. Os discípulos, eles estavam a caminhar, a tempestade se levantou, Jesus apareceu, levantou-se e de uma forma sobrenatural mandou o mar calar. Eles observaram um milagre jamais visto em Israel. Jesus, quando está na nossa vida e nós quando olhamos para Ele, quando clamamos para Ele em tempo de crise, nós observamos o sobrenatural dEle. É neste tempo que temos que clamar a Ele para observarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E as portas se abrem. Eu quero voltar para o incidente de Atos 19. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na cadeia, eles tiveram uma ação. A ação do apóstolo Paulo e Silas foi louvar e orar. E de repente a reação de Deus foi sobrenatural naquela cadeia. E de repente um terremoto mexeu aquele cárcere. E aquele cárcere, então as portas se abriram e as correntes foram quebradas. Eles observaram o sobrenatural de Deus. Em vez de murmurar, clame. Em vez de estar ansioso, com medo, clame. E observaremos o agir de Deus, o sobrenatural de Deus em nossa nação, no mundo e em nossas vidas. É tempo de nós clamarmos para observarmos o agir de Deus. O irmão Francisco, em nossa igreja, ele fala que não existe crise, só existe Cristo. É Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós observamos o horizonte de vencermos os gigantes.
nós observamos a vitória em nós, porque Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa vida, Deus terá a vitória em nós. Nós já triunfamos na cruz do Calvário através de Cristo. E observem muito bem, Paulo e Silas viram as correntes serem quebradas e a cadeia se abrir. E naquele mesmo tempo, uma porta se abriu para o Evangelho em Filipos. Aquele carcereiro olhou para Paulo e Silas e disse: o que é que eu posso fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas olharam para ele e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma porta se abriu para a pregação do Evangelho. Ei, amada igreja, é hora de nos levantarmos como igreja militante e clamarmos a Cristo. Contemplemos o horizonte da vitória, contemplemos a implantação do reino de Deus neste tempo de crise. É hora de nos levantarmos como uma igreja militante e clamarmos ao nosso Deus que dá existência àquilo que não existe. É hora de impactarmos vida com o Evangelho. É hora de transformarmos gerações com o Evangelho. Não é hora de morrermos com medo. Clame. Jesus está na popa da nossa vida. Jesus está no barco da nossa vida. Clamemos a Ele. Ele é o Emanuel. Ele é o El Shaddai. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo em nós, esperança da glória. Lembre-se, clame a Ele, busque a Ele neste tempo de crise. Lembre que não estamos isentos dos temporais da vida. Lembre-se também que Ele está no barco da nossa vida. Ele é o Emanuel. E lembre-se também que é no tempo da crise onde observamos o agir de Deus e o sobrenatural de Deus, e portas se abrem para nós. Olhemos para esta crise do Covid-19 como um tempo em que as portas do reino se abrem para o mundo, para pregarmos o Evangelho e buscarmos a grandeza do nosso Deus e mostrarmos que há um Deus que fez os céus e a terra. Seja generoso com o seu próximo. Doe-se em amor ao seu próximo. Doe-se em amor ao seu filho, ao seu marido, ao seu vizinho. Pois o tempo é aceitável, nesse tempo de crise, a bonança é manifesta através do reino de Deus. Pare de chorar, pare de gritar, pare de lamentar, louve e adore a Deus. Ore, grite e clame por Ele. Ele é a nossa esperança. Lembre-se nisso, Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos possa abençoar. E eu quero orar por vocês neste dia ou nesta manhã. Quero clamar a Cristo para que nos dê força, nos dê vitória para ultrapassarmos este tempo de crise. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos proteja. Amém. Glória a Deus.